Oi, gente. Meu nome é Isabelle. Eu sou Emanuele. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Jorge Amado. Ele foi um jornalista e também um dos maiores representantes da literatura modernista brasileira. As suas obras foram marcadas pelo regionalismo e também pela crítica social. Ele nasceu na Bahia em 1912 e faleceu na capital lá também em 2001. Ele participou da Academia Brasileira de Letras e recebeu vários prêmios, como, por exemplo, o de Jabuti e o de Camões. Hoje a gente vai falar desse livro, Capitães de Areia, escrito por ele. O início desse livro conta que os Capitães de Areia eram mais ou menos 100 crianças que viviam abandonadas na rua entre 9 a 16 anos e eles viviam de roubos que faziam na cidade. Porque muitos dos pais já tinham falecidos, viviam lá com os irmãos e outros os pais tinham abandonados mesmo pela cidade. Daí eles se reuniram e o primeiro roubo que eles fizeram foi na casa do José Ferreira, que era um importante homem da cidade. E depois desse roubo, o jornal procurou depoimentos do juizado de menores, de um padre, uma mulher. E o juizado de menores disse que não poderia fazer nada em relação ao assunto porque eles eram apenas crianças. Então, eles não poderiam ser presos. E o padre e a mãe não concordaram em levar esses meninos para o reformatório porque eles sabiam que lá era um lugar onde, ao invés de haver a reeducação dessas crianças, né, elas eram, na verdade, maltratadas. E isso acabava deixando elas mais frustradas e revoltadas. E o reformatório, é claro, eles negaram todas essas acusações, né? E disseram que tudo que eles fizeram lá era realmente para melhorar a reeducação dessas crianças na sociedade. Esse bando era coordenado por um menino que se chamava Pedro Bala, que tinha mais ou menos 15 anos de idade. Ele tinha 10 anos que vivia na rua e viu a morte do seu pai, que era um grevista da época. Daí, esse Pedro Bala, durante o livro, ele teve um romance com uma moça que chegou no bando que se chamava Dora. Essa Dora, ela, para alguns, foi considerada uma mãe, para outros, uma irmã. Mas Pedro Bala sentiu aquela paixonite no coração dele e os dois acabaram ficando juntos. Tinha também o professor, ele era o mais inteligente do grupo, ele tinha como hobby pintar e por ele ser o único que sabia ler, ele ajudava os meninos e ele planejava o plano de fuga e do roubo, né? Dora, quando entrou no grupo, primeiro eles ficaram receosos porque era a primeira e única menina que tinha conseguido chegar até lá. E entrou ela e seu irmão juntos porque eles tinham perdido a mãe por uma epidemia que deu lá na cidade de uma doença. E daí a mãe acabou morrendo e os meninos não tinham para onde ir. Eles foram viver esses dois juntos com os Capitães da Areia e Dalva começou a viver com eles como se fosse um homem. Ela teve mais coragem, tal, e por isso, igual eu já tinha dito, alguns consideravam ela como mãe, irmã, e Pedro apaixonou por ela. E dois fatores relacionados a Dora é que um deles, o professor, ele escondeu uma paixão que ele tinha por ela e nunca foi revelado. Outra coisa também é que havia um menino chamado Ezequiel, que já fez parte do grupo do Capitães de Areia. Agora ele participa de outro bando. E certa vez ele encontrou Pedro Bala e percebeu que ele estava diferente, ele tinha se tornado uma pessoa mais sentimental. Então ele procurou ver o que tinha acontecido e descobriu que uma menina tinha entrado no grupo, a única, e ele começou a fazer chacota, dizendo que os meninos eram covardes, que eles não eram capazes de roubar e estavam usando Dora para isso. Pedro Bala não gostou dessa situação e ambos os meninos, né, Pedro Bala e o Ezequiel, acabaram se enfrentando. E para terminar, esse livro, em um dos roubos, Pedro Bala e Dora acabou que ficou para trás quando eles foram fugir
e eles foram pegos e Pedro Bala foi pro reformatório e Dora foi pro orfanato. Então, será que eles vão conseguir se reencontrar? E os meninos, depois de um tempo que passou a história, o que cada um foi fazer da vida? Para você saber mais, é só ler esse livro que eu achei muito interessante.